santo é teu nome. Louvado seja o teu nome. Maravilhoso é o teu nome. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor da glória. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor Jesus, que está no Salmo 91, ao qual o Senhor nos concede nesta noite para estar na casa dele, para glorificar o nome dele. Louvado seja Deus. Salmo 91. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A segurança daquele que se refugiam em Deus. Amém? Que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com a sua pena. Aleluia. E debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade e escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, e nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, e nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olhará e verá a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Deus, é o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão das suas mãos, para que não tropece com os teus pés em pedra. Pisará o leão e as piques, e calçará os pés, e o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também o livrarei, pos-lhe-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, e estarei com ele na angústia. Livra-lo-ei e glorificarei. Dá-lhe em abundância de dia, e lhe mostrarei a minha salvação. Louvado seja Deus, a qual o Senhor nessa noite, com esse salmo que Ele nos fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor descansará. Glória a Deus. Aleluia, glorificado seja o seu nome. Esse salmo expressa a segurança daquele que confia plenamente em Deus. Os salmos nos asseguram que Deus será conosco, será o nosso refúgio, em quem podemos buscar a sua proteção em tempo de perigo espiritual e físico. Nesta noite estamos aqui para que o Senhor nosso Deus nos livra do perigo, nos livra de todo o mal. Amém? Que a segurança dele seja conosco, diariamente, nem constantemente conosco, para que isso nós sejamos inseguros a nome de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, Senhor, nós te louvamos a ti, Senhor, exaltamos a ti, Senhor. E nesta noite, Senhor, meu Deus, nós vamos louvar em teu nome. Senhor, obrigado, Senhor, por estar na tua presença, Pai. Obrigado, Deus. Seja do Ministério do Louvor, Pai, com esses irmãos que estão aqui, Senhor, sobre a vida do Érico e do Marcel, Senhor. E os demais irmãos que não estão, seja com eles também, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus. Jesus.
aos pés da cruz me encontrei, e o que tenho te entrego a Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Teus momentos e os dias meus, eu respirar e o meu viver, que sejam todos a ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti,
Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, esconda o rosto pra que vejam Tua face em mim e que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, Tua fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, esconda o rosto pra que vejam Tua face em mim e que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, Tua fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é meu prazer. Santo dos Santos, Tua fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é meu prazer. Tua presença, 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 Tua presença é meu prazer. Glória a Jesus. Graças a Deus. Só a presença dEle é a nossa bênção. Estamos debaixo das asas dEle. Né? Ele está com as mãos estendidas sobre nós. O nosso Deus, Ele não dorme. Ele está de olho em nós. Está de olho nas nossas vidas, aqui nós fazemos. Amém, querido? Vamos adorar o Senhor neste momento, com o nosso dízimo, a nossa oferta. Momento de adoração no Senhor.
ao qual o Senhor tem nos dado, tem dado saúde, tem dado o nosso trabalho, fazer aquilo que é o dever do cristão. Amém, querido? Sabemos que nosso Deus, Ele nos dá tudo. Nos dá saúde, nos dá uma alegria, nos dá trabalho, poder sustentar nossa vida, mas o Senhor Ele só quer o mandamento dele, que nós possamos se alegrar nele com alegria e dar aquilo que o Senhor nos fala pela tua palavra, que nós temos que dar com uma alegria, né? Nós temos que fazer com amor. Tudo que fazemos para o Senhor é com amor. É verdade, Jesus. Porque o Senhor tem feito muitas coisas para nossas vidas. Tem nos socorrido. Né? Eu tenho falado isso constantemente, o que Deus tem feito para nós. Né? Então nós temos que se alegrar no Senhor. E cada dia que a nossa fé aumenta mais, que nós possamos conquistar o nosso dia a dia até Jesus nos buscar. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Pai querido, amado, obrigado, Senhor, meu Deus, pela essa oportunidade de nós adorar o Senhor com as nossas ofertas, o nosso dízimo, Senhor. Pai, abençoa o teu povo, Jesus. Meu Deus, que não só nós aqui, mas todo aquele que possa entender, Pai querido, da tua palavra, Senhor, que nós possamos abrir o nosso coração, a nossa mente, em poder nos doar com alegria, meu Deus, na tua casa. Pai, muito obrigado, Jesus. Abençoa grandemente que a prosperidade, o nosso celeiro seja abastecido. Meu Deus, socorre aquele que não tem, mas o Senhor abençoa de uma forma especial, aleluia, as nossas vidas, Senhor. Porque o Senhor é o Deus de vitória sobre as nossas vidas, o Senhor que trabalha por nós. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade, Jesus. Oh, Espírito Santo, abençoa a tua casa, o teu povo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater, vou abrir pro Senhor entrar. É só bater, vou abrir pro Senhor entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata. Tem fogo nos olhos,
as minhas vestes brancas. Estou só te esperando, vem, vamos dançar. Maranata, Maranata, eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando, vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Aleluia! Glória a Deus! Senhor, glorificado seja Deus. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome de Jesus. Vamos dar uma vida mais forte, Jesus. Até nosso Deus, amém? Louvado seja Deus. Vamos para a palavra, amém, querido? Deus está falando desde o começo. Né? Muitas vezes falamos que a melhor parte agora vai cumprimentar. Né? Isso. Vamos ficar atentos pela palavra nessa noite. Convido aqui o pastor Carlos para trazer a palavra. E eu convido aqui a pastora Mara para estar orando nessa noite com o nosso querido Carlos. Amém, querido? Paz do Senhor, irmãos. Vamos estar orando pelo nosso irmão Carlos. Pai, nesse momento, Aleluia, nós te Senhor, nós louvamos a Ti, agradecemos Pai. por tudo que Tu vais Obrigado fazer. por tudo que o Senhor fala conosco nesta noite. Amém. Venha Deus, por derrama, tudo Senhor. deseja para que ela possa receber esta Sim, palavra Deus, em nome de que vem diretamente de Ti. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pais amados, graças a Deus pela vitória que o Senhor nos concede, graças a Deus, chegarmos à casa dele. Sei que não tem sido fácil para alguns, a correria, como costuma dizer, né? Correria do dia a dia. Mas isso tem sido normal para nós, porque a gente vê o que resumir o tempo para nós, e quando está resumindo para nós, é a volta de Jesus mais perto ainda. Eu louvo a Deus. Louvo a Deus porque eu vejo, a gente vai andando aí, começa a encontrar com as pessoas, e foi terça-feira, se não me engano, segunda-feira, encontramos com um rapaz que fazia mais de 30 anos afastado desse caminho do Senhor. Conhecido de alguns, mas nos alegramos de saber que retornou. A esposa dele foi lá, 20 anos. Olha, o Senhor está trazendo. Isso é bom, né? Sinal que o Senhor realmente está fazendo as maravilhas aqui. O nome do Senhor tem sido glorificado. Eu quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor. No meu lugar, uma hora e meia mais ou menos. Muito bom. O tamanho do papel que está aqui. Mas nós vamos ler dois textos de início, João 6:2 e Marcos 10:32. Cadê os olhos? João 6:32, depois Marcos 10, João 6:2, depois Marcos 10:32. Amém? João 6:2. E grande multidão o seguia, porque viam os sinais que operavam sobre os enfermos. Marcos 10:32. E iam no caminho subindo para Jerusalém. E Jesus ia diante deles.
E eles maravilharam-se e seguiam-no atemorizados. Amém? Eles são trechos que vamos discorrer um pouco a palavra do Senhor, mas aqui a gente anota que tem muitos seguindo, que é o principal ponto que eu passo aqui para nós nesta noite. Naquela época muita gente começou a seguir Jesus. Alguns seguiam Jesus porque viam os milagres, e isso se tornou, vai espalhando, conheceu o milagre. Imagina se ouvia que alguém, às vezes a gente ouve, as pessoas lá, fulano era, sei lá, mendigo, andando, lembra? Fulano de tal que andava ali, aceitou Jesus, agora está assim. Aí todo mundo quer encontrar às vezes com a pessoa. Jesus fazia milagres maiores ainda, de cura de cegos, coxos, e aí começou a crescer. E alguns seguiam por isso, outros seguiam porque Jesus nunca despediu o povo de barriga vazia. Seguiam eles vamos dizer assim, por uma troca, ou melhor, por interesse do que ele podia oferecer. Mas não estavam muitos ainda convertidos. Muitos seguiam ali sendo convencidos em seguir. E hoje nós vemos no mundo aí muita gente também seguindo Maria, seguindo Buda, João, Antônio, José, outros seguem pastores, outros seguem cantores, cantoras, e assim por diante, cada um tem a sua escolha. Mas dentre esses tem aquele que segue, pega o celular e começa a seguir mesmo, fulano, e se esquece do Senhor, esquece de seguir a Jesus. E isso tem acontecido muito nos dias de hoje. Então está havendo um distanciamento da casa do Senhor, achando que já é o suficiente segui-lo de longe. E a gente vê nisso também. Nós vamos fazer as destrezas bíblicas aí. Vamos lá para 1 Coríntios 13, verso 2. Coríntios 13, verso 2. E ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, ou caridade, algumas traduções, nada seria. Então veja bem, não basta a gente ver fulano fazendo, acontecendo lá em tal lugar, está assim. Como falei para alguma pessoa, a gente conversando também, isso não quer dizer nada, porque vai muito chegar naquele dia lá, Senhor, no teu nome nós fizemos, ressuscitamos, oramos, batizamos. O Senhor ainda fala que apartai-vos de mim que não vos conheço. Algumas traduções é mais pesado. A palavra diz, apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Então também isso não quer dizer a questão da salvação, a convicção com a salvação. E em tudo isso, Jesus foi bem firme em nos ensinar desde o início. Logicamente que a palavra em si, desde Gênesis, do Velho Testamento, o Senhor vem nos instruindo a amar a Deus acima de todas as coisas, reconhecer ao Senhor Deus como todo genitor de todas as coisas. Mas o mundo tem se esquecido. Em Marcos 14, onde nós vamos entrar na pessoa que vamos falar hoje, Marcos 14, verso 27. Verso 27. E disse-lhe Jesus: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque escrito está, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Então aqui está Jesus falando com os discípulos, principalmente Pedro, que é avisado ali.
o que ele ia padecer. E ele foi claro quando ele falou, né? Esta noite. Então, a conversa ali foi durante o dia. Com Pedro, alguns discípulos que estavam, né? Foi falado de, ó, vocês vão ficar pasmados para acontecer, mas eles vão me prender. Talvez Jesus tenha algum detalhe, né? Eles vão me prender, vão querer me insultar e vão querer me acusar de coisas que eu não fiz. Vocês têm visto aí o que tenho feito, né? A não ser falar do bom amor de Deus, curar os enfermos, né? Restaurar vidas, dar saúde aos que estão acamados. E isso o Senhor vai e alerta eles. Olha, esta noite ainda vos escandalizareis. Isso me fez lembrar de uma passagem que comentário que também fiz com os irmãos há muito tempo atrás, e sempre relembrando do farol. Foi quando Jesus colocou o farol para eles. Olha, está no amarelo, viu? Esta noite aí, então fique esperto aí. Que o amarelo não tem atenção, nem vai, né? Se estiver no meio, vai, não volta. Se estiver no meio do farol, não vai dar ré, não, vai para frente. Então aqui o Senhor colocou o farol amarelo para eles, mas alertou e avisou. Foi bem específico com eles. E às vezes nós pecamos por acharmos que nós somos fortes o suficiente, né? E não precisa de mais nada, não precisa alertar, já conhece a palavra, né? Às vezes você está falando com alguém na rua, falando de Jesus para ele, não, já conheço a Bíblia, que é isso. Quantos, né? Obreiros até mesmo afastados do Senhor e falam, não, conheço, eu era obreiro, eu fui ministro, presbítero, né? Na casa do Senhor também, eu conheço a palavra do Senhor, mas o que acontece? Acaba pecando, acha que está forte e está no pecado. Eu vou na igreja, vou no culto toda quinta-feira, eu vou no culto no domingo, eu vou na escola bíblica, participo da escola bíblica, estou por dentro de todas as coisas aí, estou firme. Então, o falar não nos sustenta. A fé em Cristo é que nos sustenta. O alimento da palavra é que nos sustenta. E era mais ou menos o que acontecia aqui com os discípulos. Porque eles andaram com Jesus. Viram tudo o que estava acontecendo, os milagres que Jesus fazia, o companheirismo de estar junto com Ele, participando. Nós ainda estamos, né, como diz a palavra, nós não o vemos fisicamente, mas nós sentimos, procuramos andar, temos a palavra que é a bússola, que nos instrui os caminhos, nos instrui a maneira que devemos viver e conviver, além disso, né, e o que fazer, que é o mais importante. Não é só conviver e estar na casa de Deus, ainda tem o que fazer para o Senhor. E isso vai nos cobrando dia a dia. E João 18:10, a gente começa a compreender muitas das vezes ser convencido e não convertido. João 18, verso 10 fala: Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Quanto tempo Pedro andou com Jesus, né? Poxa, Jesus ressuscitou o morto. Até então Jesus já tinha ressuscitado Lázaro. Já estava morto, desenterrado, né? No túmulo já. E eles conviveram e viram tudo isso. Mas Pedro conservava a espada. Não é? Ainda tinha as suas dúvidas, né? Vai que não dá certo aí, a gente está aqui seguro. E aqui já é a noite. Porque Jesus já havia falado para ele: essa noite eu vos escandalizarei. Ou seja, se esqueceu o que foi falado de manhã. Ou durante o dia, né? Ele não sabe a hora, mas foi de dia porque ele falou que aconteceria à noite. E Jesus ainda foi específico, né? Essa noite. Então foi avisado, e às vezes nós também somos avisados. Ouvimos a palavra do Senhor aqui, né? Ou aprendemos mais minuciosamente, que a escola bíblica que a gente tem, fica mais minucioso, mas a hora que põe o pé para fora, parece que muda tudo. Parece que apaga, não lembramos de certas coisas quando necessário. É difícil cumprir a palavra de Deus. É difícil. Mas a palavra de Deus também diz que o céu é tomado
a força. O caminho é estreito, apertado. Eu sempre falo para alguns alunos, não adianta que não dá para levar mala, nem mochila que não vai passar. As irmãs ainda nem para levar a bolsa tiracola, não. É estreito o caminho, tem hora que tem que passar de lado assim. Né? Já falei que eu lembro da cerca que tem no interior, talvez aí por cima, né? Nos pastos aí, quando você está atravessando o pasto, o gado não sair, você faz uma curva assim. Então, o arame vem até aqui o arame, aí tem outro, continua a mesma volta. Para você sair, você tem que fazer a volta para o gado, porque o gado não faz essa volta, né? Então só passa um. E que a gente normalmente, né, pelo menos lá no interior onde eu morei, o que fazia? Passava a mala por lado da cerca, né, uma bolsa e tal. Eu lembro que eu ia passar as férias na casa da minha irmã, e pela manhã eu ia com meu irmão na outra fazenda buscar leite. Aí, nem lembro o nome mais, vasilha lá, né? Era fechadinho, galãozinho, e chegava lá e não dava nem passar. Então passava por baixo, passava um, né? Pega lá por baixo do arame, pegava, enquanto o outro passava. Então a entrada, o caminho para o céu é apertado, não dava para ir nada, nem levar ninguém a tirar a cola, pior ainda, né? Que aí passa no arame mesmo. Não tem jeito. E aqui eles tinham sido avisados, mas até então convencidos, né? Que é isso? Eu ando com Jesus, né? Nós somos aqui aquele pregador que vem, né? A gente costuma ver alguns por aí que entra pela porta, né? Monta tudo, parece que tivesse uma roupa especial, né? Tipo super-homem. Depois o terno e gravata, já enche o peito, embola e isso tem sido muito perigoso, que se torna um convencimento de que sabe, conhece tudo e não precisa de nada, e muitas das vezes indaga que, como o Marcelo Pique, né? Deixa comigo, Senhor. Deixa comigo que eu dou conta de tudo. E não é assim. Nós não conseguimos dar conta de nada se não for a graça e o Espírito Santo de Deus em nossa vida. Nós parecemos dele dia a dia, constantemente. E aqui está um exemplo disso. Pedro e alguns discípulos. Chega ali, quando foram para prender Jesus, ele toma a frente. A sequência do texto vai falar que, da história em si, né? Que estes ainda acabaram, os outros correndo. Ficaram com medo. Mas espera aí, eu amo Jesus. Que mestre? É o mestre que fez tudo, né? Nos guardou, nos alimentou, fez multiplicar os pães, andou com a gente no barco, andei por cima das águas, né? Pedro dizendo, andei por cima das águas. Então, vamos colocar o mais valente ali, né? Eu sou assim com ele, né? E ele toma a frente e se esquece que o Senhor havia dito. E às vezes na vida, amado, a gente passa alguns apertos, algumas aflições permissivas de Deus. Permissivas, para que nós reconheçamos que Deus é Deus. E nós sem Deus não somos nada. Nós não precisamos tirar a espada, nós não podemos confiar naquilo que temos, nós não podemos confiar no nosso emprego como segurança, no nosso dinheiro como segurança, né? Lembrando do Collor aí, que muitos acreditaram, né? Achavam que o dinheiro dele estava bom, quando o Collor entrou, né? Fez uma rapa aí, ficou apertado. Tudo está sujeito. Agora a nossa confiança tem que estar em Cristo. Sempre em Jesus. Não podemos ser autoconfiantes para não incorrermos nisso. Mas seguindo o texto ainda aí, temos João 18 mesmo, verso 15 e 16. Ele fala assim: e Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. E esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava da parte de fora, à porta. Saiu então outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote e falou à porteira, levando Pedro para dentro. O texto, amado, a gente conhece, né? O Senhor já havia falado que Pedro negaria Jesus 3 vezes. Então Pedro começa a fazer a sua caminhada e nesse interim ele começa também a fazer a negação. Mas seguindo a Jesus, que a gente vê no texto, para não tomar tempo, né? A gente vê que Pedro andava de longe já seguindo Jesus. Aquele que seguia tão de perto,
a Jesus, agora começou a seguir de longe. Ao ponto de Jesus, como disse, tipo assim, escondido, né? Nem para o próprio Jesus ver. Não só os guardas, mas também se omitindo do próprio Jesus me ver. Mas aí encontrava com alguns. Foi narrado quando chega nesse sumo sacerdote, Jesus é colocado para dentro. O conhecido entrou, né? Um dos discípulos, não narra quem é. E depois Pedro não pode entrar, porque não conhecia, né? Na casa. Mas aí diz o texto que ele volta lá, por ele conhecer, né? Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote, entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. Pedro estava da parte de fora. Então, esse outro entrou, Pedro ficou para fora da porta. Aí saiu então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, e falou com a porteira. Então, chegou lá, falou, não, aquele lá está comigo, pode, né? Deixa ele entrar. Devia ser um lugar fechado, na casa, né, do sumo sacerdote. Não pode deixar entrar, que ele é meu conhecido. E Pedro entrou. Mas tudo se cumpriu como o Senhor lhe falara. Não, Pedro começou a seguir de longe, como aquele que a gente fala, né? O crente é agente secreto. Que nem o vizinho sabe que ele é crente, porque não ouve nada, não ouviu falar dele, e às vezes, né? Pior, que se não demonstra, muitas das vezes, que também não é cristão. Isso é mais perigoso ainda. Mas seguindo aí o verso 17, eu vou pular do verso 17, depois eu vou para o 25 ao 27, para discorrer no texto. Verso 17, no capítulo 18 mesmo de João. Então a porteira disse a Pedro, não és tu também um dos discípulos deste homem? Disse ele, não sou. Aí já dá a primeira pecado, né? Não sou. Poxa, mas andou com Jesus. E se nós buscarmos o texto lá atrás, ele falou, que isso, Senhor? Já comigo aqui, eu sou Pedro aqui, tive contigo desde quanto tempo? Mas a confiança em si é perigoso, como eu já falei. Pedro, na sua autoconfiança, achou que já era autossuficiente. E daqui, além de seguir a Jesus de longe, começou a negar que o próprio Senhor Jesus já havia falado. Então, às vezes, amado, a gente, como eu falei, somos colocados à prova. E quando o Senhor nos fala a esse respeito, que somos colocados à prova de certa forma, nós tínhamos que reconhecer, como Pedro deveria ter reconhecido, Senhor, se tu está falando, Senhor, tem misericórdia de mim. Mas Pedro não pediu misericórdia quando Jesus falou para ele que me negarás hoje 3 vezes. O que acontece? Ele foi na sua confiança. Então, muitas das vezes, nós temos que pedir a misericórdia de Deus antes de acharmos que somos alguma coisa diante do próprio Senhor. Tem um irmão que fala, né, conta a história que estava um irmão fazendo oração na igreja e disse que ele nessa oração já começa a ir mesmo, Senhor, eu te perdoo. Não era nem Jesus que perdoava, Senhor, eu te perdoo. Então, estava mais ou menos no ponto de Pedro aqui, né? Senhor, você está falando coisa aqui. Mas está perdoado, viu, Jesus? Perdoado, não vou te negar, não. A autoconfiança é perigosa, né? No verso 25 e o 27 aí, seguindo aí, verso 25, e Simão Pedro estava ali aquentava-se. Disseram-lhe, pois, não és também tu um dos seus discípulos? E o 20, seguindo aí, ele negou e disse, não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, perante daquele a quem Pedro cortar a orelha, disse, não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. As 3 vezes. Então, ou seja, a falta de vigilância, muitas das vezes, o Senhor coloca aqui, como foi a Pedro, deu 3 chances para Pedro se lembrar e se arrepender. Quando ele negou a primeira vez, lembra do farol que eu falei? Lá ele estava no amarelo. Pedro tinha que se alertar. Meu medo fez eu negar ele. E a gente tem que cair em si, muitas das vezes, quando falhamos diante do Senhor, temos que recorrer a Ele e pedir misericórdia. Pedir misericórdia para não errar novamente. Porque quando falhamos,
O Espírito Santo nos alerta. Esse semáforo que está amarelo, ele nos alerta. Olha, não vai em frente, você vai errar outra vez. E Pedro errou as 3 vezes. Chegou na segunda vez, negou novamente. Na terceira vez ele podia, né, se encher, não, eu não vou sofrer com ele, porque eu falei que quando ele fosse, né, podia contar comigo. Sou eu, estava com ele mesmo, pode me prender se quiser, né? Estou pronto a morrer para ele, não foi assim que ele falou, né? Estou pronto a morrer, pode me prender também se quiser. Deus, o próprio Jesus deu 3 chances para ele, mas mesmo assim ele não recorreu à misericórdia, não reconheceu a sua falha, a sua negação. Quantas vezes nós temos negado a Cristo durante o decorrer do dia, das nossas falas, das nossas atitudes, né? Daquilo, como foi de início, de que nós estamos dando mais valor, como foi falado lá na questão de seguir, a quem mais eu estou seguindo? Será que estamos seguindo a Jesus realmente com fidelidade, buscando fazer o melhor para Ele, a ponto de não negarmos Ele em qualquer circunstância? Imagina o caminho que nós estamos agora, né, nessa dificuldade e tantas coisas da área política no nosso país, mas isso tem transcorrido em vários países, algum mais apertado ainda. Será que se chegássemos ao nosso ponto aqui em alguns países que estão já sendo perseguidos, como lá na China, né, Coreia do Sul, Coreia do Norte, e enfrentar aquela situação que não se pode falar do nome de Jesus, não se pode declarar que é um cristão, a ponto de ir preso? Por enquanto não ouvi ninguém falar que foi morto lá, né? Diz que vai preso. Agora, será que estamos prontos para passar por isso? Ou vamos fazer igual a Pedro? Começar a andar de longe, de longe, de longe, e começar a negar. Isso vem a nos despertar, amados. Mas tem um outro ponto que nos fala a questão de como sofrer, segundo Timóteo, capítulo 2, verso 3. Segundo Timóteo 2, verso 3, nos fala: pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Desculpe, estou no primeiro. Segundo Timóteo. Dois e 3. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus. Então, Timóteo aqui já está alertando Paulo, né? Falando a Timóteo, já alertando: olha, tem que sofrer, vai ter um momento de sofrimento, vai ter um momento de aperto, de algum momento que vão indagar, como a gente costuma dizer, né? Vão te colocar contra a parede, vão te colocar contra a parede, e aí qual a sua colocação, qual a sua posição? De assumir um cristão verdadeiro, ou de negar, ou de ser o agente secreto, né? Ser agente secreto, que em algumas empresas, eu saiba que nenhuma, mas algumas empresas, já em São Paulo, já estão perguntando o preenchimento do currículo, pergunta a sua, entre aspas, né, religião, e daí começa alguma classificação na questão da sua religião, como é colocado lá, né? O cristianismo. Então, essas classificações, muitas das vezes, estão sujeitas a sermos cortados em áreas da sociedade. Estamos prontos para isso? A passar esse aperto? Muitas das vezes, ser cortado na questão até mesmo do emprego. Por enquanto, pode não fazer diretamente, mas muitas das vezes é feito indiretamente, né? Dispensa, não claramente pelo que é, arruma motivo, outro lá, mas por ser um cristão, muitas das vezes é cortado, muitas das vezes é desclassificado em determinadas áreas, em determinadas empresas.
mas a palavra do Senhor nos diz para sofrermos. Sofre, pois, as aflições como um bom soldado. Nós estamos aqui como soldado de Cristo. Um soldado não pode se acovardar. Um soldado tem que enfrentar todas as formas. E a gente começa a olhar como soldado aqui, pegando um gancho. As patentes maiores ficam para trás, né? Ficam resguardadas. E nós, como soldados de Cristo, não temos divisa, né? Não temos patente aqui, somos todos portugueses, que é soldado raso. Nós estamos na frente, na linha da frente de guerra. Mas temos um diferencial. O nosso general está na frente. Isso é diferente do mundo. O nosso vai na frente. Porque é Ele que vai nos garantindo a vitória. Então, podemos sim sofrer as aflições deste mundo, desse tempo presente, por amor a Cristo Jesus. Porque Ele nos fala também que, em João 10:11, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E nós também, da mesma forma, temos que dar a vida por nossas ovelhas, que a gente tem as nossas ovelhas. Começa no nosso lar, né? Começa na nossa casa. Então, o bom pastor tem que dar vida pelas suas ovelhas. E mais, o amor. 1 Coríntios, voltando lá no 13, do verso 10. 13, verso 7, aliás. 1 Coríntios 13, verso 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Paulo, novamente aqui, nos indagando. Tudo sofre. E no final, tudo suporta. Às vezes, né, por pequenas coisas, das coisas do cotidiano, a gente já fala, não suporto mais isso aqui, não suporto mais isso. Alguns falavam, né? Ou ainda falam, não suporto mais comer ovo. Às vezes começa a reclamar do que tem e coloca esse não suporto. Mas a palavra nos ensina a suportar tudo por amor a Cristo. Mais uma vez lembrando, nós estamos caminhando por um momento de princípio das dores, porque a volta de Cristo está eminente. Falta pouco. Nós estamos começando a caminhar nos princípios das dores, das perseguições, mas o arrebatamento vai vir. Se não suportarmos esse pequeno princípio, esse começo de sofrimento, muito menos quando entrar, para quem ficar aí, em nome de Jesus não somos nós, para quem ficar com a grande tribulação, aí que não vai suportar. E já ouvi gente falar, se Jesus não for no arrebatamento da igreja, eu vou depois na grande tribulação. Se não vai agora, não está suportando esse pequeno sofrimento, como que vai suportar a grande tribulação? Não é? Se não está aguentando comer ovo todo dia, vai ficar sem comer, aí eu quero ver se suporta. Aí vai preso, né? Vamos colocar um pouco mais leve, vai preso primeiro, aí chega lá, te dá água e pão seco para comer. E olha lá, né? Simulando, né? Simulando. Aí vem o carcereiro com pernil e começa a comer na sua frente. Aí depois ele tira o pão, só te dá água. E vem ele novamente com pernil, um frango assado, comer na sua frente. Aí, como é que não vai negar? Se por menos negou, imagine na grande tribulação. Então, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, nos conserve em seus caminhos. Nós temos que tudo sofrer enquanto estamos aqui, enquanto não há um arrebatamento. Continuamos crendo no Senhor, na sua palavra, continuamos esperando a volta de Jesus para agora, não é para amanhã. Aguardamos a volta de Jesus agora, né? E suportando todas as coisas. Marcos 14 e o verso 28. Marcos 14, 28 a 31. Faço o resumo do texto aqui.
nos diz: mas, depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para Galileia. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca, porém eu. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Aí completa: da mesma maneira diziam todos também. Às vezes a gente frisa só Pedro, mas não foi só Pedro não, né? Não foi só Pedro não. Os demais também, ó, conta comigo aí, Pedro. Tamo junto aí. Mas infelizmente todos passaram a seguir Jesus de longe. Na realidade, quem ficou lá, quando Jesus foi para ser preso, que Pedro tirou a espada e cortou a orelha do mal, os outros já tinham dado perto. Só ficou ele realmente Jesus. E depois, enquanto Jesus pegava a orelha, vocês para um lugar aí, e arrumou a orelha de mal, Pedro também saiu fininho, rapidinho, né? Mas aqui está essa arrogância que a gente vê em muitos homens hoje, né? E eu vejo alguns vídeos que a gente vê aí, pisa no diabo, está aqui e tal. Uma exposição que parece que não precisa de Jesus. Mas nós precisamos de Jesus. Se não for isso, nem precisa fazer, mais claramente, loucura nenhuma. Porque suportar o que Jesus suportou, nós não vamos suportar e nem vamos passar. Nem vamos passar o que Jesus passou. Porque, como falei, nós vamos ter momentos de dificuldade, sofrimento. Alguns, né, têm suas dificuldades. Alguns têm o seu sofrimento, muitas das vezes, na própria saúde, mas estão aí vencendo na batalha, vencendo na oração, confiando em Cristo Jesus, confiando e crendo na sua palavra, que a certeza do seu descanso que Ele aguarda, o seu mesmo tempo do sofrimento que Ele aguarda, é em Cristo. É em Cristo Jesus. Porque vai chegar num ponto, às vezes, da enfermidade, que o médico vai falar: não tem mais jeito. O que podemos fazer, já fizemos. Porque a pessoa está em sofrimento. Mas quando ele é convicto em Cristo Jesus, não importa. O meu conforto está em Jesus. A medicina não tem. Se Jesus quiser curar, Ele cura. Se Ele não quiser, Ele não cura. Eu continuo crendo nele do mesmo jeito. Continuo confiando nele do mesmo jeito. Ele continua sendo o meu Deus do mesmo jeito. Ainda no verso... Nós vamos ver o amor de Jesus para com Pedro. Marcos 16, um pouquinho para frente aí. Jesus até então já ressuscitado, né? Marcos 16, no verso 7. Fala lá: mas ide, que já o anjo falando, né? Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. Aqui a gente vê o amor de Jesus para com Pedro. Oh Deus. Negou 3 vezes? Negou. O Senhor falou ali, deu 3 chances para ele, não teve jeito. Mas Jesus foi específico só com ele. Avisa os demais e a Pedro. Então ele foi específico. Eu ainda quero Pedro. Talvez ele esteja amargurado, né? Porque falou com Jesus, deixou Jesus, né? Já havia sido, no caso dele, né, morto, e até então ele não viu a ressurreição. Ficou com aquilo no coração. Bem que ele falou que eu ia negar ele, puxa vida, acabei negando, ele correu, e agora não tive tempo de pedir perdão para ele. Talvez passou 1001 coisas, talvez não, passou, né? 1001 coisas na cabeça de Pedro, desanimado. Mas Jesus foi específico: avisa Pedro que eu ressuscitarei, manda ele para lá, nós vamos nos encontrar lá. E louvamos a Deus que o Senhor, da mesma forma para conosco, Ele continua com a mesma misericórdia. Eu falei, nossa, ontem eu pequei, hoje, durante o serviço, no trabalho, eu falei isso, aquilo. Jesus continua do mesmo jeito. Aguardando o seu arrependimento, se prostrar diante do Senhor, Ele alcança sobre ti, concede sobre ti a misericórdia e o perdão. Porque Ele é pronto a perdoar, pronto
a nos amar em todo o tempo. Voltando lá para João 21. Fica bom na Bíblia, hein? Verso 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Então o próprio Senhor Jesus, indagando a Pedro a questão do amor por Jesus, né? Amas mais do que esse? Aí a gente vê lá: você ama Jesus mais do que seu pai, mais do que sua mãe, mais do que seus filhos, netos, mais do que a família? Ama mais do que seus bens, carro, casa? Ama mesmo Jesus a ponto de largar tudo isso? Porque no começo foi o que Pedro e os discípulos fizeram, né? João, conforme foi chamando, foi deixando tudo no início, né? Chamado primeiro amor. A gente tem um impulso, né? No primeiro amor, aceitar Jesus, a gente quer fazer, quer mais, e quer anunciar, quer falar. É o primeiro amor. O Senhor nos fala, né? Volta ao primeiro amor, como Apocalipse diz, né? Volte ao primeiro amor. E muitas das vezes nós temos que voltar a esse primeiro amor. Lembrar que acima de tudo é Jesus. É o amor por Ele que nós temos que ter. No verso 16 e 17 do capítulo 21 mesmo, tornou a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse: apacenta as minhas ovelhas. E novamente, né, no verso 17, disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Queridos, três vezes o Senhor fala com Pedro. Por três vezes Pedro se alerta: apacenta minhas ovelhas. E no texto lá de início, que o Senhor falou com ele: vocês agora serão pescadores de almas. Não entenderam a primeira lição. Lá já era para ter aprendido. Largaram tudo. De hoje em diante vos farei pescadores de almas, de homens, vidas. Então lá já era para aprender. Mas repetiram de ano, né? Repetiram na prova. Porque desde lá já era para ter começado andando com Cristo no dia a dia, como discípulos, né? Que eram, estavam aprendendo junto com o mestre, tinham que ir praticando esse grande amor, para chegar ao ponto de quando Jesus estivesse a caminho da cruz, não houvesse o que aconteceu com Pedro, ao ponto de negar: não, continua amando do mesmo jeito, porque ele ensinou que eu tenho que granjear almas. Granjear almas. Aí aqui novamente o Senhor Jesus fala para ele por três vezes: amas? E a primeira vez fala: mais do que estes? E foi específico. Aí Jesus repete duas vezes mais, ou seja, as três vezes novamente. E no final, Jesus: tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Especificando, Jesus: eu aprendi a lição. Aprendi a lição. Eu sei que te neguei, sei que falhei contigo, mas agora aprendi a lição. E tenho que apacentar as ovelhas. Tenho que levar a sua palavra adiante. João 3, 1 João, primeira carta de João 3, 16. Conhecemos a caridade nisto,
que Ele deu a vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Amas-me? Apacenta meu ovelha. Amas-me? É meus irmãos. Devemos dar a vida pelos irmãos. Não é só por Jesus. Devemos amar uns aos outros. É o primórdio dos mandamentos, e aqui é específico, no final do texto. 1 João 3,16, né? E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Ainda em 1 João 5,3, porque esta é a caridade, ou seja, este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Os seus mandamentos não são pesados. Guardamos os mandamentos do Senhor. Eles não são pesados. Não são pesados. Pelo que Ele fez por nós, pelo que Ele tem feito por nós, pelo que Ele já fez, tem feito, e pelo que vai fazer, e pelo aquilo que Ele já prometeu para nós, não é pesado. Não é pesado. Ao ponto de nos entregarmos a vida por Jesus, como Pedro declarou, nós também temos que fazer da mesma forma. Ao ponto de dar nossa vida por Jesus. Nós não queremos ir para o céu, só tem duas formas de momento: ou o arrebatamento ou a morte. Se precisa for morrer, morremos para vivermos com Jesus. Amém, meus amados? Que Deus possa abençoar a sua igreja e permaneçamos firmes, mesmo nos dias piores que eu vivi. Deus abençoe. Amém, amados? Amém. Fica de pé. Eu acho que depois de uma ministração dessa, amados, acho que não precisa falar mais nada, né? Tem que ser crente. Tem que ser crente. Agora o teu irmão vira para ele e diz: acorda, meu irmão, acorda. Acorda. Não é mais tempo de dormir, não, na fé. Amém? Obrigado, pastor Carlos, que ele não prega, né? Ele dá um ensinamento. Que Isso é bom. Quem não entendeu, ele vai desenhar. Da próxima vez eu desenho. Amém, amados? Lembrando que domingo nós vamos ter a Santa Ceia. Consagração às 8 da manhã. Ah, é. Boa, pastor. E lembrando que de manhã, 8 horas da manhã, nós estamos aqui em consagração. Amém? A Mariane colocou aberto para a igreja, viu, amados? É para o Ministério Louvor? Sim. Mas se você deseja de estar orando com a gente, pode estarmos aqui conosco domingo. Às 8 horas da manhã nós vamos estarmos aqui orando. Amém. Nós vamos ter um período depois de um café, depois da nossa consagração, temos um café, e depois nós vamos ter um ensaio de louvor. Mas, amados, é aberto para todos. E à noite, teremos a nossa Santa Ceia. Você que aprendeu essa mensagem hoje, né? Se você ama Jesus mesmo, amado, então você tem que vir comer o corpo, né? Comer a carne e beber o sangue dele, né? Se tiver parte com ele. Campanha do quilo, pastor. Ah, é verdade. Boa. Campanha do quilo, né? A nossa amada Sueli que está na frente, mas coitada, está passando umas dificuldades aí, mas eu creio que Deus já começou a trabalhar no coraçãozinho dela. Né? Só o fato dela já começar a adiar, eu falei: opa, Jesus, tem coisa boa chegando aí. Bom, já deu certo tudo na vida dela. Já deu certo. Quem está orando pela nossa irmã Sueli, continue oração, amado, porque a bênção vai ser completa. Amém, amados? Mais algum recado? Só isso por enquanto, pastor Samuel? Só isso, pastor Carlos? O recado está tudo certo? Vamos embora, amado? Depois de uma palavra dessa, amado, Vamos orar primeiro. vamos orar. Lógico. Mas depois de uma palavra dessa, amado, temos mesmo que andar com Jesus, né? Não tem mais outra dúvida. Amém, amado? Eu estou no coração de nós terminarmos nosso culto, nós fazemos a oração do Pai Nosso. Vamos terminar o culto hoje fazendo a oração do Pai Nosso. Amém? Eu não vou orar, eu vou começar aqui. Eu quero que a igreja toda ore. Acho que Marcial. Pois não. Meu filho fez aniversário. Ah, é mesmo? É mesmo? Vem aqui, Carlos. Então vem aqui representar o verdade boa, verdade. Ontem, né? Ontem, senhor. 38, né? A Mariana é mais velha, né? Então o Carlos, não está o Carlos aqui, que é o tal filho. Vamos estar orando com o Júnior.
fez aniversário ontem e isso aqui é benção, viu, amado? Benção, né? Nós contemplarmos aí nosso filho vivo, graças a Deus, servindo a Deus. E é um privilégio para os pais, né? Não só para o Carlos, mas para a Márcia também, né? E desde o ventre, viu, Márcia? Ele veio com propósito e está se cumprindo o propósito, tá? Vamos orar, amado? Júlio, faz em nome do Senhor. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Ele não está aqui no nosso meio, Júlio, Jesus. Vai na onde ele estiver agora, nesse exato momento. Meu pai, o meu relógio vai dar 9h30. Visita ele nesse momento, Senhor. Toca dele, dê uma graça a ele. Ele tem se colocado diante do Senhor. E ele tem ouvido todos os ensinamentos que o pai e a mãe ensinavam. Ele está colocando em prática tão profundo que já está passando pela sua segunda geração. A sua segunda geração já está servindo ao Senhor também. Os seus filhos, os filhos do pai, já estão servindo a Deus também. Isso é coisa boa. Isso quer dizer que a semente caiu em bom coração. O trabalho do Carlos como pai e da Márcia como mãe tem sim afetado a vida espiritual dele, sim. Não só do Júnior, mas da Mariane também. Mas hoje, meu pai, queremos orar e interceder pela vida dele. Guarda a vida dele, guarda a vida da esposa, guarda a vida dos seus filhos. Na onde o Júnior estiver, meu pai, guarda a tua entrada, guarda a tua saída e principalmente, meu pai, o deitar e o levantar. Os teus sonhos, os teus projetos, os seus alvos. Não venham ser frustrados, não, Senhor. Não. Pai, repreenda toda a armação demoníaca, tudo aquilo que Satanás e seus demônios tentou contra essa família, já está caindo por terra agora em nome de Jesus. Os seus sonhos, os seus projetos vão ser realizados na graça do Senhor. Nós pedimos essa bênção em nome do Senhor Jesus. Amém? Mas, vamos fazer a oração do Pai Nosso? Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Assim não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Por teu é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Estende sua mão, Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos essa noite. Paizinho, da mesma forma que o Senhor nos trouxe em segurança, nos guardou por esse período aqui, Jesus, que nós estávamos te louvando, e nós ouvimos a tua palavra, nos leva debaixo dessa graça, porque eu sei que até o término desse dia, até que nós voltarmos para o nosso lar, repousar a nossa cabeça em nosso travesseiro para dormir, ainda o Senhor vai falar conosco, em nome do Senhor Jesus. Pai, nos leva debaixo dessa graça. E você diz: amém. Supermercado,